Eu acredito que todos os cristãos, no domingo, especialmente esse domingo de que nós comemoramos não, mas nos alegramos de saber que Cristo ressuscitou dos mortos. Para nós é motivo de grande alegria estarmos juntos aqui nesta manhã para celebrarmos a nossa salvação em Cristo e poder cantar louvores. E hoje, muito especialmente, está conosco o missionário Abdullah, missionário da Junta de Missões Mundiais. Ele vai estar trazendo uma palavra e nós vamos estar assim celebrando a Cristo nessa manhã, a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E o salmista, há muito tempo atrás, antes de Cristo nascer, ele já fazia esse convite. No Salmo 95 e versículo de número 1, o salmista diz assim para nós: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aqui nós percebemos três importantes atitudes. A primeira dela é: venham. E essa vocês já fizeram, vocês vieram. Saíram das suas casas, levantaram bem cedinho, alguns de madrugada, né? Tem pessoas que consideram 7 da manhã ainda madrugada. E eles vieram. Que bom que você veio aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo para estar com a gente no nosso culto nessa manhã. Você também que nos visita, seja muito bem-vindo para estar com a gente. E aí, venham, mas venham para fazer o quê? E aí a Bíblia diz: venham e cantemos ao Senhor com júbilo. Então, agora vem a ordem de Deus. Já que você está aqui nessa manhã, abra sua boca, cante ao Senhor, cante com alegria, cante com regozijo. Alegre-se pelo fato de Deus o Pai ter nos amado e enviado Cristo para nos salvar. E aí a pergunta talvez que alguém possa fazer é essa: eu vim e agora eu sou convidado a cantar com júbilo, a cantar com muita alegria. E a pergunta poderia ser: por quê? E a resposta, né? Porque nós devemos celebrar o rochedo da nossa salvação. Ou seja, Deus, na pessoa de Cristo, nos salvou de uma forma forte e eficaz. A nossa salvação ela é eficaz. Ela é uma salvação poderosa. Uma vez que Deus nos salvou, é impossível de nós nos perdermos novamente. Por isso é que nós podemos cantar ao Senhor com júbilo. Amém? Vamos orar então por isso? Pai, esta manhã nos colocamos diante de Ti, como igreja, povo Teu, reunidos para celebrarmos ao rochedo da nossa salvação, para nos alegrarmos juntos em cânticos e também em reverência depois, ouvindo a mensagem do Teu servo, Senhor. Obrigado pela vida do irmão que está aqui conosco. Te louvamos por todos os milagres e maravilhas que o Senhor tem realizado na vida dele. E nós queremos junto com ele nos alegrar nessa manhã ao poder ouvi-lo, Senhor. E também, Senhor, depois de tudo que nós celebrarmos aqui contigo, ainda queremos nos confraternizarmos com um delicioso café da manhã. Obrigado por tudo isso que tu preparou para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos cantar então? Vamos louvar o Senhor? Em pé, vamos cantar ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvos mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, nós temos que não vencer. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Sim, este sangue lavados, nós temos perdão, Senhor. E é por esse perdão, coragem e alegria, esse amor, essa salvação que o Senhor deixou, nos fez, morreu por nós, ressuscitou por nós, esse grande amor. E ontem a gente saiu e fomos numas casas aqui nos vizinhos, e para vocês entenderem o quanto as pessoas precisam desse amor.
Nós cantávamos para eles e eles choravam e outros vieram, outros nos pediram Pix, se a gente estava pedindo Pix. E, na verdade, a gente só falou assim, não, a gente veio aqui trazer aquilo que é mais valoroso do que um Pix. Então, preste bem atenção, olhe para você, olhe essa grande salvação, esse grande amor, esse tesouro que você tem dentro de você, que muitas pessoas lá fora não têm. É por esse amor, por essa graça que hoje nós estamos aqui e quebrantados, né? Porque foi impressionante o amor do Senhor. Foi esse amor nos constrange. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi por sua cruz, na morte me enviou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
obrigado por seu amor. Convidar o missionário Abdullah. Uma alegria ter você aqui conosco, irmão. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que tu nos concede. Também, Senhor, por trazer aqui o teu servo para estar falando de tudo que o Senhor tem feito na vida dele, trazendo a tua palavra para nós, Senhor. Prepara o nosso coração, abençoa o teu servo. Nós somos gratos, Senhor, e queremos te ouvir, Senhor, através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Uma alegria estar com vocês nessa manhã para glorificar o nome do Senhor. Nós hoje podemos ficar ainda mais felizes por mais uma Páscoa que chegou, mais um dia chegou dizendo a morte não tem poder contra nós. Isso para nós é uma alegria grande. Um motivo para celebrar e glorificar o nome daquele que é digno de ser louvado. Esta manhã a gente vai falar aquele que o Senhor nos mandou falar. Eu gostaria de começar para conseguir tomar café com vocês, né? Obedecendo o tempo, sou um pouco agilizado no tempo, sou autista, mas dos bons, não é dos ruins, não. Então a gente vai tentar obedecer o tempo exato, tá? Mas vamos começar, eu peço ajuda aqui, a mídia lá atrás, para me ajudar com versículos que vamos usar durante o tempo, pois a gente não pode contar a história que Deus escreveu contando a nossa história que nós fizemos. Isso não é correto. A gente tem a história que Deus escreveu. Deus fez a história, Deus escreveu a história e nós devemos ler e compreender e viver essa história e aprender através dela. O que nós façamos durante a nossa vida, isso aí é outra coisa que a gente conta, mas não podemos tirar que Deus está conosco sempre e todos os tempos. Gostaria de começar com o versículo da palavra que está em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. E o que eu vou falar, todos os versículos que você vai ver, os muçulmanos usam. Os muçulmanos penduram nas paredes, nas lições, nos ensinamentos para os filhos, para que eles não caem naquele que a igreja caiu nela há anos atrás. Ou seja, a falta de ensinar. O muçulmano pega esse versículo, mas eu quero relembrar que a religião muçulmana ela tem 80% da nossa Bíblia. E eles pegaram essa Bíblia e começaram a aplicar. Então a gente aí com nossa liderança questionando, perguntando como podemos chegar a um fim. E aí eu falei, vejam líderes se vocês concordam comigo. E aí nossa missão, eu falei aí, os cristãos adoram um Deus verdadeiro, praticam tudo errado. Muçulmano adora um Deus errado, pratica tudo certo. É isso que a gente chegou, isso que está acontecendo. E outros perguntam por que o Islã está crescendo. Isso é uma pergunta ilegal, isso não é uma pergunta correta. Porque o muçulmano não está crescendo, o islamismo não está crescendo. Nós que paramos de produzir, nós paramos de trabalhar, nós paramos de fazer a nossa área missionária daquele que o Senhor nos ensinou. Porque quando nós estivemos trabalhando, não vimos nenhuma religião que pode passar a gente. Mas quando nós paramos, vimos todos, até os mormons, estão passando a gente. Então, uma coisa que nós podemos voltar a fazer. Quando eu recebi a tua palavra, eu as comi. E a tua palavra se tornou para mim uma grande alegria e prazer no meu coração, porque fui chamado pelo teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco através da boca de teu servo, Pai. Usa a boca de teu servo por aquele que te agrada, Senhor. Abre o entendimento de teus filhos nessa sala para a honra e glória de Jesus. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Primeiro, feliz Páscoa para todos. E uma grande alegria estar com vocês.
a nossa liderança da Junta de Missões Mundiais, enviou um grande abraço para vocês e também um abraço especial por 2.510 missionários espalhados em 97 países. Uma boa notícia, nós voltamos para Gaza, nós voltamos para o Irã, nós voltamos para o Afeganistão, depois de todo esse tempo que conseguimos voltar ativos como missionários brasileiros naquele lugar. E voltamos à Coreia do Norte. Missionária brasileira deixou tudo e foi para servir ao Senhor lá. Está dando frutos, graças a Deus. E Deus cuida dos seus povos. Brasileira, que ela uma fisioterapeuta maravilhosa, daquele que ele tinha um pensamento para ser a melhor aqui do Brasil, tem casa, tem tudo. Deus puxou a orelha dela e falou, não, eu quero você naquele lugar. E essa menina obedeceu. Um dia, quando ela vem para cá, a gente vai trazer ela com alegria para contar para vocês da grandeza que o Senhor faz. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute, sou de uma família muçulmana. Quando você nasce num lar muçulmano, é um pouco diferente daquele momento que você nasce em outro lar que não é muçulmano. Eu não estou falando da forma que você nasce, se são 9 meses, 7 meses de milagre ou 6 meses de milagre. Estou falando da forma que você é recebido pelos pais. O pai está presente na hora de parto, ele pega a criança, na hora que ele nasce, ele vai no cantinho e ele faz 2 orações nos ouvidos. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. Quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler o livro sagrado dos muçulmanos. Filho de muçulmano, muçulmano é. Filho de crente? Depende. Aliás, o muçulmano construi prédio começando com a base da estrutura. Porque ele pega e quer construir um prédio. E não dá para começar como nós. Construir um prédio de 10 andares começando pelo 3º andar. A gente quer construir um prédio começando pelo 3º andar. Isso não vai funcionar. Aliás, que a gente quer que nossos filhos venham para Cristo depois de passar 17, 18, 19, 20, 22. E isso muitas vezes não funciona porque o mundo pegou o nosso filho antes de que a gente chegar a ele. E quando você não ensina seu filho, o mundo fora ensina. E sabe ensinar muito bem, viu? Não permite que o mundo pegue seu filho e comece a ler a Bíblia e obedecer a palavra. Na religião muçulmana, quando o filho sai da religião, ele é automaticamente condenado à pena de morte e perde tudo que ele tem. O muçulmano tem da Bíblia um versículo que é colado em todas as casas. Esse livro. Juízes capítulo 2, versículo 10. Eu quero que você preste atenção por esse versículo. Para você ver onde começa o problema. Capítulo 2, Juízes, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus antepassados. Josué e toda a sua geração morreu. Veja, observa bem. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Aqui o começo da derrota. Quando você não conhece a Deus, você não vai adorá-lo. Quando você não vai adorá-lo, você é abandonado. Você é sim ou sim é derrotado. Não tem um Deus que vai te proteger. Quem vai te proteger se você não conhece Ele? E essa aqui não é a culpa da nova geração. Essa aí a culpa não é dos líderes. Essa é a culpa dos pais. Que pararam de ensinar os filhos, contar dos filhos, aquele que Deus tinha feito por Israel. Porque Deus, desde o início até o final, dizendo, ó Israel, não esquece de onde o Senhor tirou você. Qualquer pessoa alcançado pela graça, esquece de onde o Senhor tirou ele, fica desse jeito rebelde contra Deus. Eu não posso viver meu passado.
Mas eu não posso esquecer do passado, porque viver o atual, que Deus me tirou do passado. Falar do passado, como Deus me tirou daquele passado, e viver o novo, porque Deus me ajudou. Eu tenho que falar do meu passado, da forma que eu vivia, e quem me tirou de lá. E contar aquele que eu estou vivendo hoje. Você não pode esquecer de Deus. Teu filho, conta a história da crucificação de Cristo para teu filho. Tadinho. Não, não é tadinho. Eu provei isso. Primeiro filme bíblico que meu filho viu não era a galinha pentadinha. Foi a maior cena de paixão aquele que fez Mel Gibson. Aquela cena mais agressiva do filme. Ele tinha 3 anos. Sangue, batendo, chicotadas, crucificação, choro, dor. Tadinho, isso aí. Não, ele tem que saber desde a infância quanto Deus pagou por ele. Porque se não foi por esse miserável pecador, Deus não ia fazer isso. Ele tem que saber que fui pago por ele. Ele tem que entender que ele não foi alcançado pela graça e de graça. Fui pago um alto preço. Esse preço você tem que contar para ele. E contar por que fez isso. O amor que ele tive por nós. E depois avisá-lo em Apocalipse. Quem não obedece, quem ouve e entendeu o que é amor de Deus e não obedece, terá esse juízo aqui. Tem que saber essa história. Eu não vou contar a história de Jonas numa baleia engoliu um homem e ponto final. Não, tem que falar essencial. O preço pago por mim. Para que ele entendesse. Esse Deus fez toda essa história para chegar aonde eu estou. Eu tinha 8 anos de idade quando meu pai me colocou no banco, me chacoalhou e me disse, busca agradar a Allah durante toda a sua vida. Aos 12 anos de idade começou a guerra e eu entrei para defender minha religião, família e nação. Por que religião, família e nação? Porque eu fui criado numa religião. Eu fui criado para obedecer e sem questionar. Estava falando com o pastor. Eu fui treinado a não questionar a meu Deus. A não ter opinião com meu Deus. Vai morrer, eu tenho que ir a morrer. Agora, por quê? Não é porque está certo ou está errado, não é da minha conta. Minha conta é uma coisa, obedecer. E eu tinha feito isso por um Deus que não salva. Imagina um Deus que eu conheço que salva. Será se ele me manda, eu ia pensar 2 vezes? Tem gente que quando lê meu livro e diz, escravo de Deus. Não, mas nós não somos mais escravos. Vocês não são mais escravos? Eu sim, continuo escravo de Deus. Porque escravo não tem opção, não tem opinião, não tem sugestão. Tem uma coisa a fazer: obedecer. Me traz de antigamente um escravo que podia dizer a seu líder, eu acho que você tem que fazer de outro jeito. Pula, ele pula. Morre, ele morre. Trabalha, ele trabalha. Não tem opção. E eu pego essa forma para ser escravo de Deus, para não ter opção. A não ser obedecer. Não é faça a arca. E não é começar a fazer a arca no meio do deserto. Sem saber por quê. Não, mas Deus disse, não. Depois de que Noé começou a fazer a arca, Deus decidiu falar para ele. Mas não é, eu quero fazer um dilúvio, por isso faça a arca. Não foi assim que foi. Faça a arca. E Noé começou a fazer a arca. Isso que você tem que fazer. Vai para o campo. E você vai, não questiona. Às vezes Deus quer te dizer por quê. E às vezes Ele não quer dizer por quê. Não é da sua conta saber. Sua conta é fazer, só obedecer. A nossa vida é baseada em obediência. Um muçulmano que vai para o inferno, ele morre por causa de um Deus que nos salva. E nós temos um Deus amoroso, bondoso, glorioso, poderoso, que nos salvou pela morte dele e ressurreição. E nos disse, vá para o campo para trazer pessoas para mim. E a gente não quer. Aliás, não vai sozinho. Eu estou contigo.
Em nenhuma parte da Bíblia você vê que Deus mandou alguém no campo sozinho. Abraão, vem cá. Eu te abençoo. Moisés, vai para o faraó. E eu estarei contigo. Josué, vai lá. Tira o povo. Eu estarei contigo. Da forma que eu. E vem Jesus dizendo, vão pregar o evangelho. E eu estarei com vocês todos os dias. Eu não sei como a gente vai entender essa palavra. Eu estarei com vocês. E se eu faço uma pergunta, eu quero ver uma resposta rapidinha. Quem crê que Deus está com ele? Levanta a mão. Muito bom. Agora a segunda pergunta, não responde. Você está com Deus? Eu não tenho problema Deus está comigo ou não. Meu problema e minha pergunta, eu estou com ele ou não? Aliás, Deus criou Adão e ele estava com ele. Quem se foi do lado de Deus foi Adão. Não foi Deus que afastou. Essa é a pergunta. Eu estou com esse Deus que ele está sempre comigo? E de qual forma eu estarei com ele? Em obediência ou em questionamento ou em medo? Comecei a treinar as armas para defender a minha religião que fui criado, porque a religião cria a família, educa a família e a família faz uma nação. Esse que o muçulmano faz. Isso tirado da Bíblia, porque depois de que Deus tirou o povo de Israel do Egito, deu mandamento. Porque os mandamentos, a religião e a educação e a doutrina, ela faz uma família estável. E a família estável forma uma nação. Isso que o muçulmano faz. Nada feito pela religião muçulmana a não ser tirado por esse livro. Nós temos esse livro e não fazemos. Eles tiraram o correto desse livro e começaram a aplicar. Está dando certo, gente. Um muçulmano se casa com 2, 3 ou 4 mulheres. Se tiver 40 filhos, os 40 filhos são muçulmanos. Um crente se casa e às vezes tem 2 filhos. Não sei se são crentes. Essa é uma base que a gente tem que entender e não podemos deixar ao lado. Porque ao chegar ao momento que a geração não conhece a Deus, passamos da mesma trava que a Europa está passando. Igrejas são vendidas, tornando museus ou tornando mesquitas. Porque nós já estamos envelhecendo. Quem vai ficar no nosso lugar quando nós partimos para a glória? Se não estiver herdeiro começar, o lugar vai ficar vazio. Outro vazio, outro vazio, outro vazio, outro vazio. Depois a igreja fecha. Não é obrigação. Mas poder de palavra. Não é você que traz seu filho para Cristo. A palavra que traz teu filho para Cristo. Não foi Jonas que converteu ao rei para chegar a Deus. Não foi Jonas que fez que o povo de Nínive se converter. Foi a mensagem de Deus chegou ao ouvido do rei. A mensagem de Deus, ela que faz a diferença. Não é o missionário, não é o pastor, não é o político, não é o apóstolo, não é o profeta. A mensagem que dá a diferença. Não foi Jonas chegou ao rei, não foi assim. A mensagem de Deus chegou ao ouvido do rei, no qual se converteu. A mensagem que faz a diferença. Eunuco lá no capítulo 8, lá em Atos, ele estava lendo a Bíblia, mas não entendia. Precisava entender a mensagem. Aí cai a parte do pastor. Você ensina a escritura em casa, quando teu filho não entende, tem um líder que Deus colocou para explicar para você. Não tem como fugir disso. Seu filho você gerou, não para o pastor criar ele e doutrinar. Você que vai ensinar. O pastor faz explicar para ele. Ensinar. Mas a escritura ensina em casa. Tem gente que não gosta, mas eu estou nem aí. Daqui a pouco termino, tomo um cafezinho e vou embora. Você fica com a mensagem que Deus te mandou. Você que
que vai ficar com a bênção ou com a bronca. Questão de você fazer. Para você gostou ou não gostou, o mais importante é que meu pai que está em cima, gostar daquele que eu faço. Aos 15 anos de idade, tive um encontro com líderes e nova geração, de 13, 14, 15, 16, 17 anos. O muçulmano, ele se importa muito com a nova geração. Porque dele estaria o novo guerreiro, o novo homem-bomba, o novo líder e o novo mantenedor. Deixe na sua nova geração. Porque da sua nova geração vai sair o novo pastor, trabalhador, novo pai, novo exemplo, novo e um novo membro. A gente não vai esperar do bar sair um novo pastor para vir pregar aqui. A gente espera que saia da igreja uma pessoa bem sucedida e ensinada. Pela parte da família e pela parte da liderança. Esse que deve ser. Isso nos faz crescer. E esse líder começou a falar e dar palavras do livro sagrado dos muçulmanos. De repente ele disse: quem gostaria de agradar a Deus? Levantei a minha mão e falei: eu posso agradar a Deus de qual forma, Senhor? Ele falou: morrer por causa dele. Falei: então, se isso agrada a ele, eu estarei disposto. Fui para o treinamento, 2 anos de treinamento. Aos 17 anos de idade, colocaram uma bomba no meu corpo de 43 quilos. Me deu um dispositivo acompanhado com a mídia. Naquele lugar, entrei naquele lugar, levantei a minha mão, gritei Allahu Akbar, e puf, 1, 2, 5, 10, a bomba não explodiu. Tem gente que acha que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai. Mas a Bíblia disse outra coisa. Vamos ver, me ajuda ali, capítulo 46, Isaías 46, versículo 10 e 11. Veja esse versículo, Isaías. Eu gosto desse aqui, para você entender que a sua história está na Bíblia. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Mais um. Chamo uma ave de rapina desde o oriente de uma terra longa. Veio o homem do meu propósito. Eu disse também eu cumprirei esse propósito. Fiz esse propósito, também o executarei. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar vivo, forte, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. E qual seria o propósito de Deus na minha vida? Naquela época, eu não sei, Deus não presta relatório para ninguém. Deus manda, você obedece. Se Ele quiser te dizer o que é o propósito, Ele diz. Se Ele não quer dizer, às vezes você descobre sozinho. Ai, puxa vida, agora entendi. Esse era o propósito de Deus chegar aí. Ainda bem que você descobre, porque você foi obediente e descobriu. Mas quando você fica questionando o resto da vida, é porque você não obedeceu, por isso Deus não falou para você. Você não está aqui em vão, você está aqui por um propósito, não sei qual é. Que Deus te chamou pelo teu nome para vir para cá. Tem outro versículo que eu gosto mais, porque é um cântico assembleiano, sabe? Capítulo 32, Deuteronômio, versículo 39. Ele mata, ele fere, ele faz viver. Esse é canto. Vejam agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Calma aí. Quem adora esse Deus? Levanta a mão. Quem confia nesse Deus? Então, qual é o seu problema de entender que Ele mata e Ele faz viver, Ele fere e Ele sara? Qual é a sua preocupação pela vida que você tem? Eu quero saber como podemos entender que adorar um Deus tão poderoso e temos dificuldade porque vamos tomar café de manhã Eu não consigo entender. Talvez que eu vim de uma
cultura diferente, eu sou mais agressivo nisso, mas eu não consigo entender, gente, o que é meu problema que eu fico doente ou eu fico morrendo. Se eu morro, eu vou para um lugar melhor. E se eu fico ferido, Deus vai me curar. E se eu estou bem, é porque Ele me abençoou. E se não estou bem, é porque Ele me está cutucando. Que é uma coisa que eu entender. Às vezes Ele te fere para cutucar sua vida, porque você não está conseguindo entender, nem com mensagem, nem com versículo, nem com louvor, nem com filho, nem com pastor. Aí Ele toca a sua saúde para você entender. Mesmo assim, não entende. E a gente fica questionando, o que seria isso? É um vírus? Vamos acordar, gente. Porque esse Deus não dorme. Deus de Israel não dorme. Fico doente, eu confio em Deus. Não vai pegar essa passagem e vai dizer, um missionário disse que se fica doente, confia em Deus, você não precisa ir para o médico. Eu não disse isso, viu? Você ficou doente? Vai para o médico, faz consulta, ele vai escrever para você um remedinho, vai pagar uma consulta alta, aí você vai para uma farmácia que ela é mais barato, que ela é preço justo, ele é mais injusto do mundo, né? Aí você paga o remédio dessa quantidade, e você volta para casa, abre o remédio. Ô Senhor, usa esse remédio segundo a tua vontade. Confia em Deus, não no remédio. Mas Deus criou, capacitou aquele homem para citar esse remédio, criou outro homem para fazer esse remédio, para te ajudar. Deixa a sua confiança sempre em Deus e não nas coisas. Quando você dirige o carro, não confia que o carro vai chegar. Confia que Deus vai te proteger até chegar. E esse é o ponto. Deus em primeiro lugar e não as coisas. E a gente não está conseguindo fazer isso. E perguntamos quem é idólatra. A católico, ou muçulmano, ou budista. Todas as coisas que tomam o lugar de Deus se chama idolatria. Pode ser filho, pode ser esposa, pode ser riqueza, pode ser sapato, pode ser conta no banco, pode ser ouro. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Não é uma imagem apenas. Meu filho pode se tornar uma idolatria quando eu amo ele mais do que Deus. E Deus disse, se ama teu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. É bem claro esse versículo. Não é que você rejeitar e odiar seu filho. Eu vou amar meu filho tanto que ele se torna o número 3 na minha vida. Porque o primeiro Deus que me deu a esposa, número 2, que ela me deu o filho, número 3. Eu não posso deixar a minha esposa superar a Deus, meu filho superar a Deus. Não, não posso. Porque no final meu filho vai se casar, vai embora. Quem vai ficar comigo na vida é a minha esposa. Depois de que a minha esposa morre e eu morro, vai ficar comigo Deus. Durante a vida e após da vida, Deus vai estar comigo sempre. Meu filho não vai estar comigo sempre. A minha esposa não vai estar comigo sempre. Deus vai estar comigo sempre, durante a vida e após da vida. Esse que devemos entender, viver com Deus sempre. A bomba não explodiu, voltei para o acampamento, deram um novo trabalho. Começou a guerra civil, eu tinha que sair do Líbano, fui para Colômbia. Em Colômbia, trabalhei com as Farc por 9 anos. Um mundo de tráfico, um mundo difícil. 9 anos trabalhei com esse. E comecei a ser viciado em todo tipo de drogas, especialmente o crack. Você que é jovem, você que é adolescente aqui, não precisa passar o que eu passei, viu? Eu tive oportunidade para sair disso. Talvez você não terá a mesma oportunidade. Sempre Deus dá oportunidade, mas uma delas se chama última oportunidade. E se for hoje a última oportunidade e você não obedece, perde muito feio, viu? Não precisa entrar nesse mundo, crime, de drogas, de bebidas, não precisa testar. Não seja inteligente, seja sábio. Inteligente aprende do seu próprio erro.
sábio aprende dos erros dos outros. E aprende os erros dos outros, é melhor para você. Fica sossegado com sua família. Obedece a Deus, seus pais, seus líderes, e você terá uma vida boa. Eu vivi em drogas por mais de 20 anos, sabe? Viciado para o fundo. Depois de que as Farc perceberam que eu sou viciado, deram ordem para me matar, porque na lei das Farc não pode ser um líder e consumindo esse tipo de drogas. Tinha que sair, fugir lá da Colômbia, vem para o lado amazônico, de uma volta grande. Tudo que eu estou contando não chega nem 10% da história. Os 2 livros contam até 90%. E eu cheguei no Paraguai. No Paraguai, não fui diferente, fui procurando um lugar onde eu me sinto mais confortável. Fui procurando uma favela, que se chama San Rafael. É a pior e mais perigosa favela das Tríplices Fronteiras. Fui no meio do mato, perto do Rio Paraná, criei uma casa de folha e assim, 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria mais. Eu fui chamado Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Não é aquele que você está vendo aqui na sua frente. Outro dia uma pessoa me perguntou: você fica bravo algumas vezes? Falei, infelizmente, quem me via bravo não está mais para te contar. Aí ele olhou para mim, como assim? Falei, pensa o que você quiser. Ah, que bom que eu não te vi bravo. Falei, ninguém vai me ver bravo mais, porque sou dominado por esse livro. Dá um tempo para pensar como fui chamado Lúcifer das Tríplices Fronteiras. E por que será? Por tão bondoso que é? Ninguém me amava, ninguém me suportava. Eu fui rejeitado pela própria morte. Ou seja, nem a morte gostava de mim. É bíblico, capítulo 9, Apocalipse, versículo 6. O que eu coloco aqui é uma aula, um discipulado com o pastor Russell Shedd, antigamente. Fez discipulado, graças a Deus, com bons homens. E eles esmaguearam minha vida para entender o que é palavra. E pastor Russell Shedd, no discipulado, uma vez me disse assim: Abdallah, conta para mim sua história. Aí falei, mas eu contei para você ontem. Falou, não, conta para mim sua história agora. E aí eu estava contando a história, ele estava comendo, tomando café e tal. Terminei a história, ele falou, Abdallah, falei, sim, pastor, falou, conta para mim sua história. Falei, estou contando para você minha história, acabei de contar. Falei, conta de novo. E aí eu estou contando e ele foi lá para dentro, não sei se foi para o banheiro, eu estou contando, ele não está. E aí ele está dentro tal, e voltou, e aí falou, terminou, Abdallah, sim, conta a sua história, Abdallah, para mim. Falei, pastor, e me fez contar a minha história mais de 15 vezes. Naquele dia, naquele momento. Até que fiquei com o pescoço cheio. E aí ele falou, você gosta da sua história? Eu falei, não é tanto. Ele falou, então, busca sua história na Bíblia. Falei, como vou buscar minha história na Bíblia? A Bíblia tem mais de 6.000 anos, eu não tenho nem 40 anos. Busca sua história na Bíblia. Por isso, em cada trecho eu coloco o versículo. Busca sua história na Bíblia. Naqueles dias, as pessoas ou os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Deixa seu filho entender isso e leva ele para navegar contigo e viver a história de Apocalipse. Não leia para ele uma história assim. Deixa ele viver essa história. Esse aqui é um dos castigos da segunda oportunidade que rejeitaram. Será que um homem bem-sucedido, um homem bem
capacitado, um homem bem, vivendo muito bem, saudável, tem família, tem luxo, tem tudo, pacífico, vive em paz, deseja morrer. Quem deseja morrer e quem procura morrer é aquele que é abalado, é aquele que é dolorido, aquele que é doente, aquele que é depressivo. Esse aí, porque naqueles dias, aqueles que tiveram a segunda oportunidade, rejeitaram, vão querer morrer pela tribulação que vão passar. E Deus vai dizer, vocês não vão morrer. Vai viver sofrendo. Isso é na vida, não é na morte. Isso é na vida antes da morte. Eu chamo ela tortura celestial. Essa é a outra face de Deus. Tem gente que conta a história de Natal, especialmente Natal. Aí você vê a pessoa pregando sobre Natal, a felicidade, os anjos, e deixa o outro lado do Natal. O lado mais triste do Natal. Qual foi feito naquele momento que nasceu Cristo? O que foi que fez Herodes com as crianças? Por que o povo não conta essa história? A gente celebra o Natal que nasceu Cristo, sim, mas temos que contar esse lado da história, que muitas mulheres choraram, muitas crianças foram mortas, assassinadas cruelmente por causa do Salvador. É por isso que veio o Salvador, para reconciliar essa família, viu? Tem que contar os dois lados. Deus é bom, mas também Deus é vingativo. Esse lado não pode esquecer. Para que seu filho entendesse, fica longe de Deus, a consequência é muito dolorida. A consequência na vida é mais dolorida daquele que vai ser na vida eterna lá no inferno ou no céu. Ele que vai decidir onde vai. Não é Deus que decide. É a pessoa que decide. Eu quero ir por esse lado ou por esse lado. A opção está ali, você escolhe. O nosso Deus tão amoroso que morreu por nós. Mas Ele pagou tudo isso para nos salvar. E a gente vai rejeitar. Imagina a vingança dele. Puxa, o que posso fazer mais do que isso para você? E você não quis entender. Então vem aqui, onde está o fogo eterno. Fica aqui. Isso é um fato, não é história. Isso aí é um fato real. Isso é uma verdade que vai acontecer. O dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, um dia terrível, um dia de tribulação, um dia de dor, um dia de choro, um dia de ardente. Esse é o dia do Senhor. Não é um dia de alegria por muita gente. Graças a Deus que por nós, um dia de alegria, de festa, de privilégio, de sentar, Ele vai nos abraçar, vai nos reconciliar, vai nos secar as lágrimas e vai dizer, sente e olha, e agora comigo. E é aí que vai acontecer o outro lado, a gente só vai olhar. Não terá mais choro. Esse é um lado muito bom. Mas infelizmente tem outros que não terão esse privilégio, viu? Obrigado, Senhor, por me trazer desse outro lado aqui. Uma noite de sexta-feira, depois de que ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria mais, andando nas ruas do Paraguai, me ajoelhei à sexta-feira, meia-noite, na estrada do Paraguai, tirei arma, tirei droga, tirei tudo do bolso, me ajoelhei, levantei as minhas mãos para cima, comecei a chorar, eu gritei, eu falei, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa nem fecha o ouvido, responda a minha oração só uma vez. Eu não fui criado para viver desse jeito. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Allah, não sei se você é Buda, não sei se você é Maria, não sei se você é Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa eu prometo, o dia que você aparecer, eu te seguirei. Recolhi as minhas coisas e voltei para a favela de novo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. Buda não apareceu. O irmão não chegou. Maria está no seu lugar lá no céu. Privilegiada, bendita entre todas as mulheres. Mas ela morreu, não ouve, não responde orações. Mas quem responde é aquele que está vivo e voltará.
um missionário da Junta de Missões Mundiais, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pessoa que eu nunca sabia da sua existência. Ele é brasileiro, eu sou libanês. Ele é carioca ainda, viu? Tem cariocas aqui? Mas ele é gente boa, viu? Nunca tinha visto ele é cristão, eu era muçulmano, ele era pastor, eu era bandido. Ele é flamenguista, eu sou corintiano ainda, viu? Não tem nada que eu não tem como eu encontrar com ele. Eu sentado com minha quadrilha planejando como vamos na ponte para fazer um assalto. De repente vi o carro brasileiro entrou. Ele desce do carro, desliga o carro, tira a chave. Ele cruza a fronteira, desce na favela e vai no meio do mato, viu? Corajoso. Ele adora o Deus que ele mata, que ele faz viver. Sara. Ele confia cegamente nesse Deus. E quando você confia nesse Deus dessa forma, ele jamais vai te decepcionar. Para você contar isso para outra pessoa. Pastor Flávio Ramos. Eu vi ele aí descendo, falei, olha ali, Allah mandou um presente. Vamos matar esse cara, jogar no rio. Levanta por aqui, cerca ele por aqui, cerca esse por aqui, deixa aqui, eu mato. Coloquei a arma, saí para fora e ele desceu do carro, desligou, tirou a chave e parou na minha frente. Eu olhei para ele e falei, o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe onde você está? Ele olhou para mim assim e me disse, você é Abdullah? Chamei pelo seu nome. Falei, e quem deseja saber, você sabe que eu vou te matar? E esse cara deu um passo para frente e estendeu a mão assim. Dentro de mim falei, esse está maluco, não entende onde ele está. Falei, vou segurar a mão dele e vou puxar a arma e atirar. Quando segurei a mão dele, antes de puxar minha arma, ele olhou e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama, eu vou te matar agora. E não consegui puxar minha arma, porque Deus, no capítulo 10 de Atos, versículo 3 e 4, me fez lembrar da minha oração. Eu era incrédulo, igualzinho a Cornélios. Eu leio esse versículo de uma forma atual, porque a Bíblia é viva e nova, e não se renova porque não se envelhece. Eu falo aqui. No dia quarta-feira, por volta das 11 horas de manhã, durante uma visão correta, esse homem, eu vi claramente um pastor, um homem de Deus que se aproximou a mim e disse, você é Abdullah? Gente, não dá para separar a sua vida quando você é alcançado da Bíblia. Impressionante, porque o que aconteceu lá, acontece hoje e vai acontecer amanhã. Se a Bíblia foi feita só naquele dia, eu vou pegar e vou jogar fora. Ela é viva. Daqui 10 mil anos, essa visão será correta com outro e com outro mesmo. E eu fixei nele e perguntei, quem é? E ele me disse, as suas orações e as esmolas subiram em memória diante do Senhor. Um incrédulo orou e Deus recebeu as orações e ficaram em memória. Imagina o Filho de Deus orar. Um muçulmano líder me perguntou, Abdallah, você ora? Falei, todos os dias. E ele falou para mim assim, e você recebe as orações? Recebe as respostas? Falei, sempre. E ele me perguntou, alguma vez você pediu uma coisa e Deus te deu? Falei, claro. Uma das melhores coisas que eu orei e Deus me deu foi a minha esposa. Porque a minha esposa vem para mim depois de uma oração. E outra história, e está na Bíblia, está no livro ali, uma história muito grande. E ele falou, e você ficou feliz? Falei, claro, fiquei feliz, muito feliz. Falou, então, quando você ora, Deus te dá, você fica feliz? É claro. E aí ele falou, e você, alguma vez você orou alguma coisa e Deus não te deu? Falei, muitas.
Ele falou, aí você com certeza fica triste. Eu falei, negativo, eu fico muito mais feliz. Como assim? Deus te dá e você fica feliz. E Deus não te dá, você fica muito mais feliz. Como entende isso ali? Falei, porque na primeira me deu a minha vontade, a segunda me deu a vontade dele. E eu sempre vivo pela vontade dele. Porque Jesus disse que seja feita a tua vontade. E a vontade dele, que ela mais é agradável, perfeita e boa. A minha não é sempre. E ele falou, esse Abdallah precisa de um manicômio. Porque o cristianismo fez dele um louco. Falei, sabe uma coisa? No céu terá muitos loucos. Um manicômio se chama o céu. Por que você não junta com esses malucos conosco e vai para o céu? E seja um louco no céu, muito melhor do que seja um saudável no inferno. E ele tirou o chinelo, queria me bater. Falei, você me está chamando de louco? Te estou dizendo, o louco vai morrer. Eu sou louco, você não pode me bater. Louco no céu ou são no inferno? Não, louco no céu, claro. E tem que ter um pouco de piadinha aí com eles para que ele conseguisse segurar o sapato para não julgarem você. Mas Deus me fez lembrar da minha oração. Falei para ele, esse Jesus tira de drogas? Ele falou, sim, com certeza. Recolhi as minhas coisas, chamei a quadrilha, entreguei todos e fomos para um centro de recuperação no qual ele me deu esse livro e me disse, leia esse livro. E eu comecei a ler. Hoje estou lendo pela 70ª vez. De Gênesis até Apocalipse. Eu tinha lido o livro sagrado dos muçulmanos por mais de 250 vezes. Por que não vou ler isso por mais de 500 vezes? Diga amém. Como posso ler a Bíblia? É só começar. Cinco capítulos por dia, 2 de manhã, 1 à tarde e 2 à noite. É uma vez e 11 capítulos por ano. Se você lê 10 capítulos por dia, você lê a Bíblia 3 vezes e mais 18 capítulos por ano. 3 vezes e mais 18 capítulos por ano. 3 capítulos de manhã, 2 capítulos à tarde. E antes de dormir, larga o Facebook e Instagram e lê 5 capítulos. Tá bom? Não há tempo para você perder. Há tempo para você ganhar. Ler a Bíblia não perde o tempo e ganha o tempo. Porque você conhece mais um pouco sobre a excelência do Senhor. Eu tinha 2 problemas e vamos resolver, vamos terminar aqui. Família e religião. Não é possível deixar 40 anos de religião por um copo de água virar e acabou. Mas eu fui no ponto refúgio de mim, as orações. Coloquei a Bíblia aqui, coloquei o livro dos muçulmanos e comecei a olhar ali e falei, e agora? Esse conheço faz 40 anos, esse comecei a conhecer, o que está aqui, o que está aqui não está aqui. Esse fala desse, esse não fala desse, mas esse confessa esse não quer saber nada desse. Eu conheço bem esse, mas esse que conhece. Sabe, eu quase fiquei louco por pouco. A direção e oração. Joguei uma semana chorando, orando. E Deus me ajudou no capítulo 24, versículo 45, Evangelho de Lucas. Está no livro ali, pastor. Que está lendo? Oh, menino, que está lendo aí embaixo? Leia aquele versículo lá embaixo. Esse livro, porque eu não sou mais um muçulmano, por causa desse versículo. E Deus responde. Deus tira a dúvida. Se todos os apóstolos e homens de Deus, profetas, tiveram as mesmas dúvidas que nós temos hoje. E eles fizeram pergunta e Deus respondeu. Por isso a Bíblia responde às suas perguntas. Tem uma dúvida? A Bíblia responde. Eu tinha uma dúvida, qual é o correto, qual é. Eu preciso entender qual é o direito, qual é o correto, qual é o mentira. E Deus me disse, esse é o correto.
Porque os discípulos andavam com Cristo e não sabiam qual é a verdade, até que ele abriu o entendimento para entender as Escrituras. Esse problema foi resolvido, mas eu tinha outro problema. Família. Família não se desloca da pessoa. Não desfaz. Irmãos, mãe, pai, herança. Não é assim que você desloca da família. Muito mais quando um árabe cultural pega com a família. Eu fui chorando. Mas tem um apóstolo que tive a mesma problema minha. Ele fez a mesma pergunta que eu fiz. Eu não sei se esse homem tive filhos. É o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, não sei, a Bíblia não disse se tiver filhos ou não. Mas a Bíblia disse que estiver sogra. Então, se estiver sogra, tinha a esposa, porque a sogra não vem de brinde. Ela não vem assim. Não, ela vem consequência da esposa. Ela vem consequência. Eu sou estrangeiro, posso errar com minhas palavras, né? Você brasileiro não pode errar. Mas é uma coisa que vem por causa da esposa. Então não é você nasceu com sogra. Você nasce, casa ter sogra. No casa não ter sogra. A escolha é sua. Pedro disse à Bíblia que ele tive sogra e Jesus curou. Então tive sogra, então significa que tive mulher. Só que a Bíblia não disse que eles tiveram filhos ou não. Mas na pergunta que Pedro fez para Cristo e a resposta de Cristo para Pedro não me deu a confirmação que estiver. É uma área cinza que você não precisa entrar nesse detalhe para não entrar em confusão. Mas eu posso entender que estiver e posso você ficar com a sua que não estiver. Capítulo 18, Evangelho de Lucas, versículo 28. Veja o que disse Pedro. Então Pedro disse que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Casa. Casa contém família. Certo? 29. Veja a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, Pedro, que não há ninguém que tinha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus. Na 30 vem a promessa que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. A vida eterna vamos chegar lá. Mas quando já deixou mãe, pai, irmãos, irmãs, filhos, não sei se você quer que ele tenha filho ou não, isso tampouco faz diferença para mim, porque eu, quando fiz essa oração, eu deixei minha casa, mas eu não tinha filhos. Mas também não tinha sogra, não tinha esposa, naquele momento. Mas eu tinha irmãos, rapaz, tinha primos. Ele me prometeu, ele dará hoje muito mais. Eu deixei 500 membros da minha família. Ele me deu uma esposa e um filho. Falta 498 para completar o que eu deixei. E aí ele disse, receberá muito mais nesse mundo. E ele me disse, o muito mais que eu estou falando é aqui que está na sua frente. Aqui são seus irmãos, suas irmãs, suas mães, seus pais. Quando ele disse muito mais, referendo à sua amada igreja, a vocês. E cada vez que eu falo dessa história assim, eu fico mais feliz. Porque eu estou esperando a China se converter. Eu vou ter 2 bilhões de irmãos de uma vez. Eu vou fazer cirurgia plástica, puxar meus olhos assim, vou sentar no meio deles, vou ver quem me vai conhecer. Dizem que todo mundo é igual lá. Eu quero ver como vão me alcançar para me matar. Perseguido, sim, tentaram matar minha esposa 2 vezes, meu filho, entrar nele. A mim tentaram me matar várias vezes, sequestrar várias vezes, mas Deus está a meu lado para completar a missão. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão.
Aqui estão os livros. Eu preciso comer churrasco com a família quando volto para casa terça. E aí você compra o livro, eu compro o churrasco. Você não compra o livro, igual Deus providencia, eu como churrasco. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Passei uns 12 minutos mais, mas para a glória de Deus. Pastor, por favor. Amém. Poderíamos ouvir mais, né? Vamos orar pelo Abdullah? Vamos. Eu te agradeço, Pai, pela vida do teu servo, pelo meu irmão, e que nós possamos, Senhor Deus, continuar aqui juntos, orando por ele. Eu continue usando ele para a tua glória. Eu continue cuidando dele, da sua família, Pai. Nós estamos muito felizes, muito alegres nessa manhã, poder ouvir essa palavra, essa mensagem. E, Senhor Deus, queremos encerrar esse momento pedindo que o nosso coração venha arder de amor por Ti, Senhor. Que o nosso coração, Senhor Deus, venha desejar Te servir de todo o coração. E que nós tenhamos aqui famílias saudáveis, famílias abençoadas, povo Teu, Senhor, aqui nesta cidade. Que nós, Senhor Deus, também possamos ter essa característica, Pai, de sermos filhos de Deus obedientes a Ti. Em nome de Jesus. Abençoa o teu servo por onde ele for agora, quando ele retornar para sua casa, Senhor. Como eu sei que o Senhor tem guardado ele. Muito obrigado pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, Deus te abençoe. Queridos, então, esse momento especial do culto está chegando ao seu final. E agora nós vamos para uma outra parte que também é especial, né? É um momento gostoso, que é o momento do nosso café da manhã. Os irmãos vão estar ali arrumando o buffet. Enquanto elas arrumam o buffet, vamos cantar um cântico. Quero convidar aqui a equipe do louvor. Nós vamos cantar um cântico até que arrume ali tudo. E aí nós vamos saborear um delicioso café da manhã. Se chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre
A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou.